O maior acerto da nossa vida é voltar para Deus com arrependimento. Em cada atitude de arrependimento, nós reconhecemos nossa fragilidade e imperfeições. Além disso, o arrependimento mostra humildade e traz liberdade ao abrir a porta para um relacionamento saudável com Jesus. Devemos buscar continuamente o arrependimento porque Deus nos espera de braços abertos e nos ama demais para que permaneçamos excluídos da comunhão com Ele. Sua graça é mais do que suficiente para as nossas necessidades. Quando voltamos para Ele, reconhecendo os nossos pecados, Ele nos abençoa abundantemente com vida, paz e alegria, que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. O livro de Esdras termina exatamente com grandes lições sobre isto. Em Esdras 10, vemos uma convocação nacional ao arrependimento e reparação espiritual do povo. Então, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Veja o que está escrito em Esdras capítulo 10, versículos 1 e 2. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando e prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos, mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. A oração de Esdras surtiu efeito imediato. O texto diz que enquanto ele ainda estava orando e confessando, uma grande multidão de homens, mulheres e crianças se juntaram a ele. Perceba que não foi a eloquência de Esdras que promoveu o ajuntamento, foi a sua humilhação. O povo confessava seu pecado, e isso porque o Espírito Santo produz esse tipo de arrependimento. O arrependimento é o caminho da restauração. Essa é a maior evidência de avivamento. A maior evidência de avivamento é um coração arrependido, um coração disposto a voltar-se para Deus. Grandes avivamentos começam dessa forma, quando um povo reconhece o seu pecado diante de Deus e se volta para Ele em arrependimento e fé. A partir daí, o nosso caráter é transformado, as nossas decisões, as nossas atitudes, e algo que vem do avivamento é a necessidade, o desejo pessoal de pregar, comunicar a vontade de Deus. Muitas pessoas acham que avivamento, muitas igrejas acham que avivamento está relacionado ao movimento, ao barulho. Isso pode ser uma evidência, sim. Mas a maior evidência, as duas maiores, pelo menos biblicamente falando, é o arrependimento e o desejo, a vontade de pregar o evangelho. Há muitos cristãos que dentro das igrejas são extremamente espirituais. Há muitos cristãos que dentro das igrejas você olha para ele e diz: isso é uma tocha humana. Mas fora da igreja, ele não fala sobre Jesus, ela não fala sobre Jesus. Ela não sente vontade de compartilhar Jesus com as pessoas no seu dia a dia. Todo o seu cristianismo está voltado para dentro da igreja. Isso não é avivamento. O avivamento, ele molda o nosso caráter e gera em nós o desejo de tornar Jesus conhecido fora da igreja, obviamente, porque dentro da igreja ele já o é. É isso que nós vemos aqui. Ao passo que Esdras busca a face de Deus, envolvidos, movidos pelo Espírito Santo, o povo vai até ele, confessa o seu pecado e quer arrepender-se, quer seguir o caminho do arrependimento. Veja o que está escrito em Esdras capítulo 10, versículo 11. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você disse. É importante dizer que sentir muito não é o suficiente. Arrependimento é algo prático. É preciso confessar e deixar. Esdras aponta o caminho a ser seguido, o que eles precisavam fazer. A função do ministro do Evangelho é exatamente essa:
Como ministros do Evangelho, nós devemos olhar atentamente para a vida de Esdras, porque ele decidiu aprender. Ou seja, o ministro do Evangelho precisa conhecer as Escrituras. Depois ele decidiu praticar. Ou seja, ele era um exemplo do que ele ensinava. Terceiro, ele decidiu compartilhar esse ensino com os israelitas. Movidos pelo testemunho de Esdras e pelo agir de Deus através da vida dele, o povo concordou em fazer o que Esdras estava dizendo. A função do ministro do Evangelho é essa. O púlpito deve ser usado para isso, para anunciar a vontade de Deus. O púlpito é um lugar santo. O púlpito é o lugar onde Deus se torna conhecido. Deus quer usar os púlpitos da nossa nação para se tornar conhecido. Que não haja desvio de função nas igrejas brasileiras no que se refere ao lugar do púlpito. Esdras usou o lugar que Deus lhe deu para tornar Deus conhecido, e o resultado disso é um avivamento genuíno. Que nós possamos seguir seu exemplo. O povo creu e concordou em fazer o que ele estava dizendo, porque viram que ele era um exemplo do que dizia e porque o Espírito Santo estava usando sua vida para isso. Veja o que está escrito em Esdras capítulo 10, versículo 16. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Unidos no propósito de restauração, o povo investigou cada um dos casamentos mistos para que a providência de purificação fosse tomada. Isso é avivamento, arrependimento e comunhão com Deus. Muitas igrejas confundem avivamento com barulho, mas avivamento genuíno é mudança de conduta. Muitas vezes você pode olhar para esse texto e achar que Deus foi radical demais, que Deus exagerou demais. Olhando sob a perspectiva da graça, provavelmente você vai achar isso um choque no ensino de Deus, mas não é. Primeiro você deve lembrar que a revelação de Deus é gradativa. O Senhor Deus vem se revelando gradativamente desde Adão até o Senhor Jesus, mas ele se revela plenamente em Jesus. O que nós aprendemos em Esdras capítulo 10 é que o nosso Deus é santo. O nosso Deus não compactua com misturas. Mesmo no Novo Testamento, Deus não faz associação entre luz e trevas. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Mesmo no Novo Testamento, o mandamento é para que um santo se case com uma santa, para que não haja julgo desigual. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. É muito importante que tenhamos isso em mente. O grande ensino de Deus aqui é: avivamento genuíno nasce a partir do arrependimento. E o nosso Deus não compactua com as trevas. Por isso mesmo, eu e você devemos buscar levar vidas santificadas na presença do Senhor. Por isso mesmo, eu e você não podemos nos acostumar com o sistema de pecado que esse mundo fica anunciando. Os relacionamentos, muitos jovens que estão tendo vida sexual ativa sem querer casamento, muitos jovens que não têm levado o compromisso com Deus a sério. Eu tenho orado para que a nossa geração, a nossa juventude, a juventude brasileira, volte a gastar a maior parte da sua energia em um relacionamento profundo com Jesus. Volte a gastar a maior parte da sua energia em amar a Deus. Porque é certo que o Senhor Deus, ele continua buscando verdadeiros adoradores. Eu oro para que os adultos da nossa geração, os casados, aqueles que já constituíram família, abram mão da tentação de viver para as coisas deste mundo só para pagar boletos e busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu oro para que a igreja do Brasil se volte para o Senhor Jesus, para que nós possamos, no nome de Jesus, ver essa terra sendo sarada pela palavra de Deus, porque ela sim é eterna e imutável. Vamos orar? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus pelo teu amor, por tua fidelidade. Tu és bom. Como a tua palavra me ensina no livro de Esdras, como Esdras me inspira a buscar a tua face. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, pedindo que o Senhor ouça as nossas orações e haja.
Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor esteja movendo o coração dos líderes, dos homens e mulheres da nação brasileira, para buscarmos o teu rosto como uma só nação, como um só povo. Eu oro, Pai, para que uma vez convencidos de pecado pelo Espírito Santo, nós nos voltemos para Ti. Que nós não fiquemos procurando desculpas, que nós não procuremos culpados, mas possamos olhar para nós mesmos e confessar o nosso erro, a nossa culpa, porque sim, nós somos culpados. Tu és santo. Eu oro suplicando que o Espírito Santo nos una em um mesmo propósito para buscar a sua face. Tu és o nosso Deus e, como está escrito, há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, uma só palavra, um só corpo. Nós somos um só. Que a tua bênção permaneça com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você deseja ter um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, com Deus, é fundamental conhecer a sua palavra. Ler, entender e praticar a sua palavra, assim como o Esdras fez. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu posso lhe ajudar através do meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método que eu ensino no curso, você vai conseguir ler, entender e praticar a palavra do Senhor Deus no seu dia a dia, assim como o Esdras. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você quiser saber mais sobre ele, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até o final, escreva aí nos comentários, Deus que age. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Além disso, escreva aqui nos comentários qual foi a sua experiência com essa série de mensagens sobre Esdras. O que você achou? Qual foi a parte que mais falou com você, que impactou seu coração? Compartilhe aqui, eu vou querer saber, porque isso nos ajuda e muito. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.